Continuando aqui, nosso quarto dia de aula, segundo bloco. Eu peço até desculpa aos irmãos. Minha esposa pegou um acidente na estrada e, em virtude disso, ela ficou um pouco aflita. A estrada está fechada e eu precisei ajudá-la. Então, vamos lá. Obrigado, viu, pastor Johnny, inclusive, pela ajuda aí que o senhor nos deu. Imagina. Então, continuando, irmãos, falando aqui dessas obras, olha, todas essas obras, quando nós abrimos elas vão ter algo bem parecido. Prefácio, introdução, a inspiração do Antigo Testamento. Aí vem uma introdução geral. No caso do livro do Arte Júnior, vem uma introdução geral. Os manuscritos hebraicos e as versões antigas, a baixa crítica do Antigo Testamento, aqui ele gasta um capítulo explicando sobre essa questão da crítica, o cânone do Antigo Testamento. E aí, logo na sequência, eles já vão para os livros bíblicos. O panorama do Antigo Testamento, olha que interessante, irmãos. Ele tem uma abordagem um pouquinho mais longa. Por que eu estou fazendo esse comentário, irmãos? Porque tudo que vocês puderem, depois, principalmente dependendo do interesse do irmão, fica aqui uma sugestão. Tudo que vocês puderem estudar e aprender sobre essa fase da história das civilizações, isso vai agregar muito para que a gente compreenda um pouco melhor o quê? Os impérios antigos, compreenda melhor o período patriarcal e a própria história do Velho Testamento. Porque vocês têm que lembrar, irmãos, que nós estamos distantes de tudo isso há séculos, para não dizer milênios. Então, há um abismo cultural muito grande. A nossa cultura contemporânea é muito diferente daquelas culturas. O nosso conhecimento é muito diferente. O acesso que nós temos com o mundo é muito diferente. Todo o processo de evolução se dava quando um país, em especial, ele tinha o conhecimento, ele tinha a cultura, ele tinha progresso. Mas se ele não tinha esses valores, aquela civilização ou aquelas gerações eram mais rudimentares, eram mais bárbaras, eram menos civilizadas. E, ao mesmo tempo, o conhecimento levava ao quê? Levava ao desenvolvimento social, que levava à riqueza, a uma economia, a uma expansão, a tecnologias dos seus dias. E tudo isso é muito importante. Então, quando a gente começa a compreender um pouco melhor como tudo se deu, os nomes que eles tiveram, os momentos históricos e os momentos de domínios daqueles impérios, como que eles faziam, isso tudo vai trazer mais luz para nós, para a gente entender melhor o Antigo Testamento. E aqui no panorama do Antigo Testamento, por exemplo, do Hill e do Walton, você nota que eles dedicam pelo menos 50 páginas do livro explicando um pouco isso, explicando a abordagem do Antigo Testamento e explicando também a geografia do Antigo Testamento, além dos mapas. Então é muito interessante porque quando a gente começa a olhar nesse prisma a abordagem, a questão geográfica, a questão das alianças, a questão, por exemplo, de como que eles viviam nas suas geografias, as suas dificuldades, os seus conhecimentos, a maneira em que eles, como que eles comercializavam. Então, tudo isso é muito significativo e isso vai trazendo para nós uma ideia dos dilemas daqueles povos e de como eles, principalmente se tratando dos patriarcas, passaram. E então há uma importância quando a gente resgata essa história, essa geografia, essa cultura, porque isso vai trazer para a gente bastante conhecimento. Então eu quis gastar esse tempo com vocês até agora, porque são histórias reais, são levantamentos arqueológicos, dados históricos, culturais, geográficos, que vão enriquecer muito o que é o nosso conhecimento do Velho Testamento. Tá bom? Como a irmã Cleusa falou há pouco sobre o vídeo do Ribeiro. Nós temos muitas informações e temos assim um acervo, graças a Deus, muito bom.
por isso que vocês que estão aqui fazendo o curso médio, que é médio bacharel, né, pode ver que a nossa grade é a grade para o médio e a grade para o bacharel. Quando a gente fundamenta vocês com bons professores, com boas literaturas, nós não vamos, por exemplo, correr o risco de desprestigiar a história do povo de Deus e muito menos a Bíblia. Pelo contrário, a gente vai valorizar, a gente vai resgatar e a gente vai ver que é o seguinte, tudo que nós acreditamos e em tudo que estamos fundamentados tem um significado muito lindo e tem uma história muito linda. E mesmo que outras culturas contem também versões parecidas, a versão bíblica, ela não é menor do que aquelas. Por exemplo, a professora Márcia, ela fala uma coisa muito interessante sobre essa questão das narrativas e dos mitos e desses períodos antigos. Quando alguns historiadores estão escrevendo, eles dizem o seguinte, por exemplo, vamos supor, eles pegam a história de um povo, eles dizem assim, a história desse povo valida a Bíblia. E ela faz uma crítica sobre isso, dizendo, ora, não é que ela valida a Bíblia não precisa ser validada. A Bíblia também valida essas histórias. Por que as outras? Porque muitos professores universitários e escritores vão dizer que tal história hitita, tal história babilônica valida a Bíblia, como se a Bíblia não tivesse por si só a sua validade. Na realidade, uma outra literatura, a história de um outro povo, ela deve ser considerada, sim, como as escrituras devem ser consideradas. Em tese, as escrituras também validam essas outras culturas, porque se essas outras culturas registraram um dilúvio, não é essas outras culturas que têm mais valor que a Bíblia. A Bíblia também afirma essas outras culturas. Estão entendendo o que eu quero dizer? Olha como que a história mundial vai sendo montada e muitas vezes o povo de Deus sempre vai sendo colocado à margem. É colocado à margem a sua canonicidade, a sua veracidade. Sempre somos palco de críticas e nunca somos palco de afirmações. Por que tanta perseguição? Interessante, não? Então, fica aqui essa fala para a gente ir agora para o slide de Gênesis. Tudo bem? Alguma dúvida, irmãos? Algum comentário que vocês queiram perguntar sobre alguma coisa que vocês têm lido? Eu quero que vocês tomem nota nos livros de vocês, nos slides, porque no momento da nossa aula temos essa interação em tempo real que a gente pode estar tentando esclarecer. E eu vou fazer o possível para esclarecer para vocês e sempre procurar responder a cada pergunta. Se eu não souber, eu vou tentar correr atrás, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Então tá bom. Então vamos lá para o nosso slide. Vamos lá. Introdução ao Antigo Testamento 1, Gênesis, ou Bereshit. Esse material foi criado pelo professor Raimundo Fabiano. Gênesis, ou Bereshit, princípio, início ou no princípio. Também a gente tem esse nome, que seria o nome de Gênesis na Septuaginta, que aqui é em grego, origem, nascimento, criação, né? Que seria Gênesis também. Pode ler para nós, pastor Johnny. Agora, o livro de Gênesis, autor Moisés, tema do livro, a obra de Deus na criação e na origem da salvação, data de 1450 a 1410 a.C., versículo-chave Gênesis 1:1, 12 do 1 ao 2. Frase-chave, né? Começos e origens. Ótimo. Olha que interessante, né?
Quando nós pensamos em Abraão, nós dizemos que Abraão ele era um eremita ou um beduíno. O que vocês acham dessa afirmação que geralmente ouvimos? Abraão ele era um peregrino, ele vivia onde? Em tendas. Agora olha que interessante, irmãos. Abraão, ele não necessariamente vivia na cidade, mas ele margeava as cidades. Abraão ele estava em deslocamento, mesmo vivendo em Canaã. Podem ver que durante a sua estadia em Canaã, ele está numa região. Naquela região ele constrói altares, faz os seus sacrifícios a Deus, tem experiências com Deus, vai para uma outra região, vem a seca, vai para o Egito, volta, tem uma segunda seca, vai para o lugar, ele peregrina. Mas isso não significa que ele era simplesmente uma pessoa que vivia peregrinando sem uma direção. Ele sempre estava rodeando grandes civilizações, até porque ainda ele não era uma grande civilização. Ele tinha muitas posses, muitas riquezas, mas não era comparado a algumas cidades dos seus dias. A própria cidade da onde ele sai era uma cidade já bem desenvolvida. O Egito, podem ver que ele vai buscar abrigo no Egito. O Egito já era uma cidade bem desenvolvida. Assim como as culturas antigas, elas sempre iam habitar próximos aos rios, no caso de Abraão, ele também tinha um costume que era o quê? Ele tinha um hábito que era buscar alimento onde fosse mais fácil para ele, no caso, né? E para a família dele. Tudo bem? Até aí? Agora, olha que interessante, irmãos. Lembram? Por que Abraão fazia altares e os patriarcas tinham seus altares? Construíam seus altares, os seus lugares de adoração. O que vocês acham? Eu acredito que era uma forma de deixar uma memória, né? Não somente no lugar onde eles levantavam um altar para Deus, né? Mas para que ficasse como memória, para lembrança daquela ocasião, de algo que aconteceu naquele momento, e eles tinham que oferecer algo ao Senhor para que isso fosse lembrado sempre. Seria uma forma de ser lembrado sempre aquele momento. Eu acredito que seja isso. E Deus permitiu eles criar altares, mesmo eles não tendo o dia, então, naqueles dias, ter os seus altares? O que vocês acham? Abraão, ele erguia altares, mas depois da conversão dele, né, que a família dele era idólatra, né, da onde ele veio tinha idolatria, mas quando Deus o chamou, ele tinha o hábito de levantar altares para Deus. Para Deus, joia. Então, guardem isso. No Velho Testamento, a maioria dos nossos irmãos na era patriarcal, eles tinham seus altares. No entanto, o que acontece? Esses altares não eram altares idólatras. Tudo eram altares que eles dedicavam o seu culto a Deus. Por quê? Porque, de fato, até então, o templo não existia e também não existia o tabernáculo. Lembram disso? O tabernáculo ainda não existia. Então, o próprio Abraão edificou os altares, porque lembra que eu falei que o patriarca, ele era o responsável líder da família, mas ele era também o patriarca, o quê? Ele fazia aquela função de sacerdote de profeta. Então, como sacerdote e como profeta, o patriarca ele tinha essa incumbência do que de literalmente adorar a Deus, trazer a família para perto de Deus, fazer ali os seus votos a Deus, as suas ofertas. Então eles se sentiam à vontade de realizar isso, porque de fato, como líderes, eles precisavam demonstrar o seu culto, era o jeito deles cultuarem, era o jeito deles perpetuarem os lugares em que Deus tinha falado com eles. Então é muito interessante essa questão, porque quando a gente pensa um pouco nisso, a gente tem que fazer uma correlação na história, lembrando que não era errado isso.
Não era errado Abraão fazer os seus altares, assim como Isaac fez os seus altares, e também nós vemos depois o próprio Jacó fazendo os seus altares. Então, alguma dúvida até aí ou não? Porque muitas vezes a gente faz algumas confusões. Você pode ver que muitas pessoas pegam, por exemplo, um período como esse, que é o período patriarcal, e começam a criar ali seus hábitos e fazer a sua leitura e totalmente sem pé e sem cabeça, né? Ô, pastor, Ah, eu acredito que esse já era um hábito dos descrentes, né, do povo pagão, erguer altares à, à idolatria e tal, mas em específico Abraão e as gerações depois dele tinham orientação de Deus para que isso fosse feito, assim, orientação específica, ou só foi somente um hábito que eles viram o povo pagão fazer e resolveram fazer para o Deus verdadeiro? então, na realidade, quando vocês tiverem aquela matéria de missões que vamos ter em breve, vocês vão notar que na matéria de missões, no livro-texto que nós vamos estudar, se Deus permitir, talvez eu possa até mudar até lá, mas você vai ver que Deus se revela às pessoas. Deus se revela a essas nações. Essas nações, muitas vezes, se desvirtuam do caminho, mas tudo começa desde o princípio, irmão Gil e demais irmãos, Deus se revelando para cada um desses povos. A maneira em que Deus se revela é mostrando mais ou menos aquilo que nós conhecemos do Gênesis. Lembra quando, por exemplo, Noé dedica a Deus ali o seu melhor sacrifício, depois ainda de ter passado o dilúvio? Inclusive, depois ele até planta uma videira e acaba tendo aquele incidente com seus filhos. Você pode ver que em todo o período da história em que Deus se revela, ele sempre vai mostrando o caminho. Olha, para vocês me adorarem, para vocês me servirem, vocês têm que também fazerem sacrifício. O que acontece é que o povo vai se desviando e vai criando seus altares. Então, quando Abraão vai fazer os seus altares, na realidade ele não está imitando o povo, ele está simplesmente retornando ao início, que é a adoração ao único Deus, entendeu, Gil? Muda um pouco a perspectiva, né? A impressão que dá é que Abraão imita as culturas pagãs, mas na realidade não. Abraão está se desviando do erro, está voltando às suas origens. Entendi. Entendeu? Isso Claro. vai ficar muito mais claro quando a gente estudar missões, mas em tese é isso. Abraão, então, agora, ao invés de adorar aos ídolos, vai adorar ao Deus Todo-Poderoso. E o altar, na realidade, ou o sacrifício, já era uma revelação de Deus ao homem desde o Gênesis. Assim que o homem peca, ele faz para si roupas para cobrir com folhas de figueira, com vergonha de Deus por causa da sua nudez. Lendo o texto de Gênesis, nós notamos que, logo na sequência, o Senhor os veste com peles de animais. O texto não diz, mas nós subentendemos que o próprio Deus, para se comunicar com Adão e com Eva, ensinou o meio pelo qual agora eles se comunicariam com o Eterno, que é por meio do sangue e do sacrifício. Então, o próprio Deus, possivelmente, profeticamente, pegou um cordeiro, imolou, os vestiu com roupas de animais e fez ali o primeiro gesto de propiciação, perdoando eles, dizendo, olha, é por meio do sangue que agora vocês vão ter o acesso a mim. Isso já lá no Gênesis. Então, Deus, quando ele se revela para a história da humanidade, lá na geração antes do dilúvio, ele está se revelando, o povo que se desvia. Nos dias de Abraão, a mesma coisa. O povo se desviou, o próprio Abraão, possivelmente, ou ele já tinha ouvido falar do Deus invisível, do Deus eterno, ou ele, de repente, ouviu pela primeira vez no meio de muitos deuses e abandonou tudo. Como foi, nós não sabemos. Uma coisa é fato, ele volta-se para o eterno. E aí ele cria os altares. Todos os patriarcas fazem altares. Então, os altares não eram pecado, porque era um gesto deles adorarem ao único e verdadeiro Deus. E era a marca de que o Eterno se comunicou a eles. Podem ver que o altar de cada um deles é um memorial.
Um memorial de que Deus se manifestou. Deus se manifesta, Deus livra, Deus perdoa, Deus dá uma promessa, aí eles fazem um altar. Interessante, né? Era uma maneira de se perpetuar para suas gerações, dizendo, ó, Deus falou comigo. E foi nesse lugar. É um memorial. O que a igreja hoje é para nós? Um memorial. O que as escrituras são para nós? Um memorial. O que a ceia é para nós? Um memorial. Do quê? Da grande aliança. Ao poder dos memoriais. E em cada momento Deus vai se revelando de uma forma na cultura para aquele povo. Irmãos, minha esposa mandou uma mensagem. Deixa eu só ouvir o que ela mandou. Só um segundinho, tá bom? Por favor. Tudo certo, tá? Tô passando em frente ao shopping Itaquá e tô indo pra casa. Beijo. Deu tudo certo, irmãos. Obrigada pela ajuda e também agradece ao pessoal aí que ajudou. Ela está agradecendo, pastor. Obrigado. Obrigada mesmo. Que bom, foi tudo bem. Joia. Então, voltando, irmãos. Tudo bem até aí, meus irmãos? Olha que interessante, irmãos. Agora, imagine ó, como é importante a gente conhecer as Escrituras, os momentos da revelação, cada estágio. Porque, irmãos, e aí? Vamos ter o nosso altar? Está entendendo? Vamos construir o nosso altar, vamos imolar os nossos sacrifícios. Vocês percebem como se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba passando por cima de um período da revelação. Podem ver que depois que Deus dá a aliança do Sinai para o povo de Deus, e Deus revela o tabernáculo, mesmo depois do tabernáculo, olha que interessante, ainda era um pouco hábito algumas pessoas fazerem alguns sacrifícios fora do lugar do tabernáculo. Lembram disso ou não? Vocês se lembram de algum acontecimento em que, por exemplo, algum profeta faz alguma oferta a Deus? Ou algum juiz? O próprio Saul, né? Exatamente. Mas quem deveria ter feito o sacrifício? Samuel. Samuel fazia os sacrifícios? Fazia. Era necessariamente lá em Siló, onde estava o tabernáculo? Não. O livro dos Juízes. Alguns servos de Deus fizeram sacrifícios, eram em altares. Perceba que até mesmo quando já tinha o tabernáculo, em alguns episódios, principalmente os profetas, faziam algum sacrifício. Depois, com a construção do templo, olha que interessante, o sacrifício ficou exclusivamente aonde? No próprio templo, né? Já não teve mais lugares para se construir altares. Quem construiu altares depois do templo cometeu um quê? Uma abominação. Lembra quem foi o primeiro que fez altares depois do templo? Não. Não, vou refrescar a memória de vocês. Hã? Não foi o próprio Saul? Então, não. Depois do templo. Saul é antes, né? Depois do templo não teve a divisão do reino? Jeroboão e Roboão? Sim, Jeroboão. O que Jeroboão fez? Construiu um altar em Dan e outro em Betel. Construiu no Reino do Norte. Para quê? Para que o povo não fosse ao templo. E aí o que o profeta, que também tinha profetizado para ele que ele seria o rei, o profeta disse para ele, porque você fez algo abominável, Deus também está te destituindo. A você e a todos os seus descendentes. E apenas um dos seus filhos, porque não pecou contra mim, vai ter uma morte normal, mas todos os demais não. E Deus extirpa a linhagem de Jeroboão. Por quê? Porque Jeroboão foi levantado por Deus para reinar no Reino do Norte, mas ele também se desvia, cria os altares, e pode ver que depois de Jeroboão, o que acontece, irmãos? Há o quê?
uma adoração a ídolos de forma inflacionária. Olha como é interessante. Os ídolos geram em nós um desvio inflacionário. A pessoa ergue o primeiro ídolo não satisfaz, tem que ter um segundo, um terceiro e um quarto. Pode ver que isso foi acontecendo com os reis. Até quando chegam os dias de quem? De Acabe e Jezabel. Quando chegam os dias de Acabe e Jezabel, é como se eles estivessem no seu máximo de pecado e, para piorar, Jericó é reerguida nos dias de Acabe. Como se fosse uma afronta ao próprio Deus que tinha destruído Jericó. Tanto é que o homem que reergue Jericó perde o filho dele quando lança os fundamentos e perde o outro filho quando estabelece as portas, como Josué tinha profetizado. Mas é nesse contexto de declínio que Deus levanta quem? Deus levanta os profetas. E aí vem, em 1 Reis, capítulo 17, a história de quem? De Elias. Eu estou pregando uma série de mensagens sobre o templo. E agora, em uma das mensagens, eu vou falar o seguinte, que nos livros de reis, os grandes líderes de Israel não eram os reis. Os grandes líderes de Israel eram os profetas. Ou os reis que se mantinham na profecia, ou também eram profetas. Pode ver que Davi, ele era um profeta. O próprio Salomão também era um profeta, tanto é que escreveu vários livros. Mas a história de Salomão, como profeta, cumprindo a palavra de Deus, teve êxito. E depois que Salomão começa a adorar outros deuses, teve declínio. Então, no livro de Reis, os grandes líderes de Deus na nação não eram os reis, não era o monarca humano, era o monarca divino e Deus usando quem? Os seus vasos, os profetas. É interessante, né? Olhem nessa perspectiva. O livro de Reis está falando da monarquia, da história deles. Eles estão tendo expansões, conquistas, expandindo o seu reino, mas e daí? Aí Deus levanta os seus profetas e são os seus profetas que agora vão liderar aquela nação desviada e aqueles líderes desviados. E é assim que Deus vai marcando essa história do Velho Testamento. Pode ver, é interessante, né? É bem interessante, bem peculiar. Pode ver que a história se repete, irmãos. Então, tudo bem até aí, irmãos? Então, esses cortes é muito importante a gente fazer para a gente não ter uma interpretação doentia, uma interpretação errada, para a gente ter uma interpretação bem correta de cada ponto, de cada momento, tá bom? Tudo tranquilo até aí? Então, só recapitulando, né? Os patriarcas era uma organização familiar de produção, né? Era um clã. Eles eram seminômades, tá, meus irmãos? Era uma economia pastoril, mas eles não eram totalmente nômades. Por que seminômades? É aquilo que eu disse há pouco. Eles não eram nômades. Um nômade é aquele que fica peregrinando sem rumo. Eles tinham um rumo. Eles tinham um endereço. Era Canaã. Era aquela região, né? E lembrando que o membro mais velho do grupo tinha poderes políticos, religiosos e militares. Lembra quando Abraão vai guerrear buscando até o seu sobrinho Ló? Né? Então é bem interessante essa questão, né? Tá bom? Então, só para recordar isso, né? Eles faziam esse papel de sacerdotes e profetas da família, tá bom, meus irmãos? Agora vamos lá para o nosso slide, dando continuação. Aqui. Continuando aqui. Tá Pastor. me ouvindo, pastor? Opa, Deu uma travadinha aqui. deu? E agora, voltou? Voltou. Tá, deve ser a internet. Então, vamos lá. Então, o livro de Gênesis, né, ainda estamos aqui tratando sobre esse período patriarcal. Então, a data, né, possivelmente é essa, 1450 e 1410. Ou melhor, desculpa, a data em que foi escrito, tá, irmãos? Deixa eu fazer uma explicação aqui, viu, irmãos?
Entre os grandes eruditos, quando foi escrito o livro de Gênesis, vocês vão ver algumas variações, tá? Vocês vão ver que alguns vão falar que foi entre 1450 e 1410, outros vão trazer 1200. Vocês vão ver algumas variações, tá? Não dá para a gente saber propriamente dito quando foi de fato a data, tá? Com certeza. A gente tem uma estimativa apenas. Tá bom? Tudo bem até aí? Beleza. Vamos lá. Agora vamos falar sobre os principais assuntos, né, e eventos do livro. Leia para nós, irmã Cleusa. Dá para ler, irmã? Ou não? Tá ruim de ler? Irmã Cleusa? Eu não estou enxergando, por acaso carregou aí para os irmãos? Agora voltou. Vocês estão Então, enxergando? Eu estou. é porque minha internet está muito ruim, não Bom, carregou. se eu errar em alguma coisa, aí o pastor me ajuda, porque às vezes Tá bom. as letras... Tá ótimo. O livro de Gênesis. Principais eventos. Primeiro, a criação, capítulo 1 e 2. Segundo, a queda, capítulo 3. Terceiro, a primeira civilização, capítulo 4. O quarto, o dilúvio, capítulo 5, 9. O quinto, a dispensação das nações, capítulo 10 e 11. Dispersão. Dispersão? Dispersão, Isso. Tem problema. Sexto, Sim. Abraão. Abraão 12, 25. Jacó, pastor? Isso, Jacó. Jacó. Capítulo 25 e 35. E o outro não dá para me ver direito. José, capítulos José, 37 ao capítulo 50. 37 e 50. Então, aqui é um apanhado do livro, nenhuma novidade, né? Eu acho que todos vocês que já leram o livro relembram, mas essa é uma divisão, é como se fosse o índice. É importante, irmãos, quando nós lemos um livro da Bíblia, no Velho Testamento ou no Novo Testamento, que a gente tenha essa ideia geral do livro. Pode ver que aqui começa com a criação, a queda, a primeira civilização, dilúvio, a dispersão das nações, lembra a Torre de Babel? Abraão, Jacó e José. E olha que interessante. Então, o tema de Gênesis vai tratar desses assuntos da criação a José, que resume-se vários milênios, e em especial, quando vamos avaliar de uma forma mais objetiva, a gente nota que está ali por volta, vamos dizer assim, uma idade de Abraão até José, a gente tem praticamente 200 e poucos anos. Tudo bem até aí? Tranquilo até aí? Alguma Tudo dúvida, alguma explicação? Ok. Querem fazer algum comentário, alguma coisa? Não? Tá? Então, assim, só para a gente... No nosso livro-texto, vocês vão estar vendo tudo isso com mais detalhes, tá bom? Então, no livro-texto vai trazer com mais detalhes. Vamos lá, próximo slide. Cenário histórico. Então, agora, leia para nós, Gil. Consegue ler, Gil? Consigo. Cenário histórico. É provável que o livro de Gênesis tenha sido escrito por Moisés, num período subsequente à comissão divina, junto à sarça ardente, que fez dele um profeta de Deus. Ellison. A história de Gênesis começa com a criação do universo e do ser humano e termina com a morte de José, o último patriarca de Israel. Quando Ellison, que é um dos nossos livros-texto, começa a falar sobre essa questão subsequente à sua comissão divina, dando essa ideia de que logo depois que ele foi comissionado, que ele vai ali
diante de Faraó, pede para libertar o povo. Agora, olha que interessante, né, irmãos? Quando nós estudamos o livro de Gênesis, né, nós notamos que Moisés escreve, e ele escreve tudo isso, possivelmente, é óbvio, depois da experiência que ele está tendo no Sinai, depois de receber as tábuas da aliança, porque ali Deus começa a falar para ele escrever. Então ele escreve a história da criação e ele vai tendo aquela iluminação, ou melhor, aquela revelação divina. Quem sabe também por transmissão oral? Sim, mas com certeza é uma inspiração divina, logo ali no Sinai. Então não é uma coisa desconexa, não foi assim do acaso, né? A gente vê que houve um comissionamento com Moisés. Nós acreditamos nessa hipótese, e Moisés, então, começa a registrar a história dos seus antepassados, e nada mais nobre do que registrar também a do seu patriarca. Tudo isso dirigido por Deus, guiado por Deus. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Ô, pastor, Ah, aqui no comecinho do livro de Gênesis, eu até grifei uma frase aqui que foi muito interessante. Foi que o Criador, ele não criou o pecado ou o mal, mas foi algo que surgiu dentro do coração, né, de Adão e Eva. Achei muito interessante por parte do autor essa iluminação, essa sensibilidade. joia. Porque, na realidade, né, Gil, nós vamos aprender que esse é um debate teológico. Quem cria o mal? Eu um já ouvi debate bastante coisa teológico, sobre né? isso. Muitas vezes as pessoas distorcem esse pensamento, né? Exato. Então, é muito legal quando a gente começa a fazer esses estudos, porque nós sabemos que Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus perfeito, é um Deus justo, é um Deus de bondade. E, na realidade, o mal nada mais é do que a ausência de Deus. E o pecado nada mais é do que o distanciamento de Deus, né? É como alguém já disse e fez a seguinte pergunta. Eu me lembro nos dias de seminário, enquanto debatíamos sobre o texto de Isaías, que Deus criou o mal. Na realidade, ele criou o mal porque, quando ele cria tudo, ele cria o bem, ele cria o mal, mas não que nele haja maldade. Mas o que é o mal em si? É a ausência do bem. Por exemplo, é como se eu falasse para vocês o seguinte: aí onde vocês estão, tem trevas? Aí, de forma literal, tem escuridão? Aí, se você também me fizesse essa pergunta, Pastor Raia, a escuridão está aí onde o senhor está, nessa sala? Na realidade, ela não está ainda. Basta eu desligar as luzes. No momento em que eu desligo a luz, ou as luzes, vocês notarão que a escuridão apareceu. Então, a escuridão, ela é impotencial. Ela só vai se manifestar na ausência de. Não é? Então, aqui é um ambiente de luz. Onde os irmãos estão é um ambiente de luz. A escuridão está aí? Impotencialmente está. Enquanto a luz, ela não reina. Mas no momento que nós tiramos a luz, né, que nós apagamos as luzes, a escuridão aparece. Interessante, né, irmãos? Pastor Gil, sua imagem está congelada, mas está aí, né? Johnny? Estou aqui, pastor. Eu queria até aproveitar o gancho. Deixa eu só ilustrar de forma vívida. Só aí. Né? Então, impotencialmente, a escuridão está enquanto não há luz. No momento que há luz, ela é dissipada. Então, o mal, ele existe? Ele existe de forma impotencial. Enquanto há o bem, ele não atua. Mas na hora que você tira o bem, o mal aparece. Isso é interessante, né? Então, né, Gil, você comentou algo agora sobre o autor. O pecado é a mesma coisa. No momento que nós nos afastamos de Deus e que escolhemos viver segundo os nossos ideais, aí sim o pecado aparece.
né? A nossa independência. Pode ver que o pecado ele tem esse lado da independência humana, né? Nós nos tornamos independentes. Nós não precisamos de Deus e nem de ninguém. Nós precisamos somente de nós mesmos. Fala, Gil. Aliás, pastor Johnny, você tinha falado alguma coisa? Desculpa. Não, sensacional. A ausência de Deus, literalmente. Mas aproveitando só do que foi lido a respeito da autoria de Moisés, e a gente percebe uma linha muito forte tentando contestar a autoria de Moisés. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem do antigo grupo do seminário que eu participava, né? E aí é um professor, me parece que ele é bem conhecido aí nas mídias, questionando, obviamente, a autoria de Moisés, e aí ele defende lá que Moisés não é um escritor, é um dos, né? E aí ele coloca que são 5 os escritores, e aí questiona, mas por que você contesta, inclusive, aquilo que o próprio Jesus chegou a mencionar? Quando Jesus faz menção do livro da lei, fazendo menção do Pentateuco, ele coloca como Moisés o autor. E aí ele fala, se eu disser para vocês que nem Moisés existiu, vocês vão acreditar em mim? Assim, beira ao absurdo, né? Porque não é o fato apenas de contestar. Criticam e ele veementemente ainda diz que Moisés é apenas um personagem criado para ilustrar algo que foi colocado aí para o povo judeu e, consequentemente, para os cristãos. Então, ou seja, há uma linha, infelizmente, que beira ao ridículo, ao ponto de contestar, e uma vez que contesta a autoria de Moisés, coloca em xeque, inclusive, a própria divindade de Cristo, né? Porque, no final das contas, vai chegar nesse ponto também. Exatamente. Você vê que interessante, pastor Johnny, isso é apenas com as escrituras. Isso você não vê, como o pastor Ribeiro mencionou na aula, esse questionamento com Aristóteles, com Sócrates, com nenhuma outra... a gente não vê esse ímpeto contra os pensadores do passado, porque se isso acontece com Moisés e com as Escrituras, como eu disse nas aulas anteriores, deveria existir também com as outras faculdades, né? Mas não, isso é dirigido com as Escrituras. E eu lamento que muitas vezes tenhamos um teólogo protestante que frequente as nossas igrejas e que estão se enveredando para esse caminho. Eu acho que eles estão fazendo um desserviço mais, em nome da academia, né? Faz parte. Mas eu não vejo isso como algo... Eu não diria... Aqui não é só abordando a questão da espiritualidade, é a questão do bom senso, né? Mas cada um segue a sua vida e a sua linha, né? Tá bom? Então vamos continuar, meus irmãos. Tudo bem até aí, meus irmãos? Beleza. Tranquilo? Vamos lá, então. Cenário religioso. Leia para nós, pastor Johnny. Vamos lá. Cenário religioso. 1. Antes do dilúvio, o monoteísmo era a religião que predominava quase que universalmente. Foi a partir da construção da Torre de Babel que surgiu o desprezo e a rebelião contra os padrões divinos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Guardem isso, monoteísmo não era uma opção a mais. Quando nós estudamos a arqueologia, vocês vão ver que o monoteísmo era uma prática praticamente que comum nos povos antigos. Depois que o politeísmo ganha forma e força e se mantém. Mas num primeiro momento, quando nós vamos às suas origens, nós notamos que todos os povos, e mesmo depois da sua separação, eles adoravam o único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. Isso vocês vão estar estudando um pouco mais para frente. É claro, irmãos, que na história mundial, na história universal, depois as outras nações, elas vão ter as suas ramificações, vão criar os seus deuses, e ali, em cima dessa cultura, eles vão dizer que já era um mundo de deuses. Mas aí é o que nós entendemos como uma recriação a partir de. Entendeu? É o que nós acreditamos, tá bom? Tudo bem até aí? Pastor, quer fazer algum comentário? Pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade. O fato de sabermos que antes de Babel criam-se apenas um único Deus, o nosso Senhor,
Mas, assim, lendo as Escrituras, a gente vê, por exemplo, em Gênesis, no nascimento de Sete, que ali começou-se a invocar o nome do Senhor. O que sugere que antes disso não se tinha, né, essa relação, esse trato com o próprio Deus. Então, isso, obviamente, depois da queda, eles, sei lá, tô lançando informações. Né? Uhum. Não, mas não está errado sua especulação, porque na geração antediluviana, lembra que o próprio Deus falou? Que o meu espírito não estará para sempre com o homem. Por quê? Porque eles estavam agora como? Totalmente desviados. Uhum. Então, nós, quando eu falo assim nas origens, eu estou remontando aqui, mas isso não significa, pastor Johnny, que, por exemplo, na geração antes do dilúvio, eles se mantiveram. Pode ver que o próprio Caim, sentenciado por Deus, ele vai criar cidades. Ali a gente vê Nimrod, a gente vê as civilizações crescendo, se tornando poderosas. Então a gente vê que os homens, eles se desviam e ali possivelmente já começaram não só o culto a si mesmos, mas também a outros deuses, possivelmente. Pode ver que Deus, quando ele fala com Noé, ele dá uma ideia de que o meu espírito não vai ficar habitando com esses homens. Pode ver que há uma dupla interpretação daquele texto. O meu espírito não vai ficar mais vivendo com esses homens pecadores, por isso que eu vou destruí-los. Dando uma ideia de sentença, de castigo, e aqueles 120 anos é onde entra a ideia dupla. Alguns vão fazer uma interpretação dizendo que Deus estava dizendo assim, a partir de agora, já que o ser humano ele é tão pecador que ele vive 900 anos e vive no pecado, eu não vou permitir mais com que eles vivam 900 anos. Eu darei no máximo 120. Outros vão dizer que quando Deus fala isso para Moisés é porque Deus estava dizendo, daqui a 120 anos eu vou castigá-los. Então, é um debate também teológico sobre essa interpretação. Não vem tanto ao mérito agora. No entanto, o que eu quero falar, ali a gente vê que o homem já estava em pecado e possivelmente já estava, como o próprio Novo Testamento diz, Jesus diz, vivendo a sua vida em função de si e não mais de Deus, como foi Caim, que mata seu irmão e ao invés de se arrepender, edifica e constrói uma cidade, demonstrando o seguinte, agora eu não preciso mais de Deus, eu e os meus, nós somos autossuficientes. Então, isso é muito interessante. Então, assim, aí vem o dilúvio, vem a recriação, e mesmo depois da recriação, o que acontece logo na sequência? Torre de Babel, mais uma vez. Então, quando se estuda a história, se vê lampejos de que as civilizações elas eram monoteístas. Algumas histórias de algumas religiões mostram que tudo veio de um único Deus. Por isso que se afirma que era monoteísta. Mas isso não significa, por exemplo, que eles se mantiveram monoteístas. Não, eles foram para o politeísmo. Tanto é que Babel é a grande demonstração, né? Eles querem construir uma torre para chegar aonde? Nos céus. E aí Deus destrói tudo. Então é bem interessante e peculiar esse assunto, porque quando a gente começa a fazer essa leitura de que eles se desviam, isso nos chama muita atenção, né? Mas não quer dizer que todos eles preservaram, entendeu? Não, pelo contrário. É como eu disse, quando nós vamos ler esses materiais, nós vemos que a maioria dessas religiões, elas vão trazer que tudo foi criado por um ser supremo. Ora, isso é o quê? Né? É monoteísmo. E aí ele cria outros deuses, e aí ele vai dizer, aí as suas culturas e as suas religiões vão criando os seus deuses e os seus mitos e os seus padrões religiosos, tá bom? Não sei se eu ajudei, se eu piorei, se eu esclareci. Ajudou, não tenho dúvida. Tá bom? Irmã Cleusa, tá dando para entender? Irmão Gil, tá dando para entender? Tudo bem? Sim, pastor, ok. Então tá bom. Irmã Cleusa, tudo bem? Tá bom. Então, pode continuar, pastor Johnny, ler esse slide, que a gente vai, na sequência, para a gravação. Legal. Cenário religioso, ponto 2. Os resultados do pecado no mundo causou afastamento, ruptura e deformação da raça humana. Exemplo, o dilúvio,
onde apenas 8 foram preservados. Então, né, como a gente já conhece. Pode ler o 3? 3. Foi através da fé e da aliança entre Abraão e Deus que surgiu a promessa de redenção divina para a humanidade que outrora fora afetada pelo pecado. Abraão foi o recipiente da graça de Deus e de suas alianças. Essa palavra recipiente, que linda, né? Lindo mesmo. Ele foi esse, eu diria, esse vaso, né? Esse recipiente onde a graça abundou e ele deu espaço. E dali Deus o escolhe como um povo eleito, como uma nação sacerdotal. Tudo bem até aí, meus irmãos? Cenário religioso? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Então tá bom. Então, eu vou parar aqui a nossa gravação, tá bom? Tá bom? Vou parar.